Chegamos até aqui no sul, né, Giovana? A gente já trouxe algumas notícias aí ao longo da semana, né, de semana retrasada, que choveu um pouquinho, um pouco de geada. O que que acontece no sul? Sim, André, essa semana, né, como a gente já teve ali uma prévia, né, a gente consegue observar que essa semana vai ser de tempo um pouquinho mais seco, né, até observando aqui a imagem de satélite que eu tô mostrando aqui para vocês, a gente vê uma certa nebulosidade. O dia amanheceu em algumas regiões aqui da região sul com até um pouquinho de nevoeiro, mas a tendência é que o tempo permaneça aberto na região sul. O dia de hoje, a temperatura em alguns lugares deve subir mais, principalmente aqui no norte da região do Paraná. Não deve ter chuva essa semana, deve ser realmente de tempo mais seco, a temperatura deve subir um pouquinho gradualmente, passando lá para quarta-feira. E se a gente for ter chuva, a gente deve ter aqui mais realmente na região leste do estado do Paraná, um pouquinho aqui leste de Florianópolis, Joinville, e também um pouquinho aqui, ó, na região mais litorânea, próxima a Porto Alegre, mas são chuvas isoladas, poucos milímetros, nada volumes assim expressivos. Então vai ser de tempo mais seco, né, se a gente for dar uma olhada aí nas imagens de satélite, de um modo geral, no sul vai ser mais seco. Sim, essa semana vai ser uma semana mais seca para o sul. Até olhando aqui, ó, a imagem de chuva diária, a gente consegue observar que tem pouco acumulado aqui para o dia de hoje, ó. Dando zoom aqui no mapa, quando a gente dá um zoom passando aqui o mouse em cima, a gente consegue observar que é coisa de 2 a 3 milímetros, então é muito pouca chuva, poucos milímetros, não fa é aquela chuvinha, assim, que não faz diferença na lavoura, mas isso também é bom, né, é o momento ideal para o produtor, para ele poder fazer a sua pulverização, né, que não pode ter chuva, né, para ele poder fazer a aplicação. Vamos dar uma olhadinha aqui na quarta para a gente ver, ó, também como fica, ó. Na quarta também segue esse padrão, na quinta também, ó, mostra um Sem pouquinho de chuva chuva, também né? próximo aqui a Curitiba. Sim, e esse padrão vai se mantendo no decorrer dessa semana. Também aqui, ó, sou próxima a Florianópolis. Então, uma semana, assim, para a região sul, realmente de tempo seco e firme essa semana. Ô, Giovana, vamos dar uma olhadinha também nas temperaturas para a gente ver como é que fica ali para os produtores. Até você trouxe esse alerta bastante importante. Você, produtor rural da região sul, né? Já consegue aí acelerar suas atividades no campo, conversar com o seu agrônomo para saber a melhor estratégia, então, sabendo que vai ter essa janela de tempo seco. Vamos então ver como é que ficam as temperaturas. Sim, ó, olhando aqui primeiro a temperatura máxima, a gente consegue observar que as temperaturas sobem um pouco mais aqui na região norte do estado do Paraná, região mais oeste do estado de Santa Catarina e também oeste aqui da região do Rio Grande do Sul. Porém, nas regiões mais ao leste, a temperatura fica um pouco mais baixa, entre 18 a 15 graus. Porém, na quarta, quando a gente vai correndo assim, no decorrer da semana, a gente vai vendo que já vai começando a esquentar também para o interior do Rio Grande do Sul. Na quinta, a gente vê que vai esquentando mais, e na sexta também. Então, como eu falei, vai ser uma semana que, com o passar dos dias, ela vai esquentando mesmo no decorrer dos dias. Vamos dar uma olhadinha na mínima de hoje, ó. Quando a gente fala temperatura mínima, a temperatura mínima ela ocorre no período entre as 5 da manhã, umas 6 da manhã. Então, quando eu falo temperatura mínima, ela foi a temperatura mínima que aconteceu hoje cedinho, tá? Hoje no amanhecer. Quando a gente pode ver, ó, foi uma temperatura baixa para o dia de hoje, ó. Aqui na região da Serra, Serra Gaúcha, Serra Catarinense, ó, a gente pode ver que foi uma temperatura que ficou em 4, 6 graus aqui. Então foi uma temperatura baixa aqui na região da Serra, até na região do Paraná, também próximo a Ponta Grossa, também foi uma manhã bem geladinha. Na quarta-feira, ó, a gente vai vendo que ela vai se mantendo. Na quinta-feira, a gente vê que ela já vai diminuindo, então vai esquentando mesmo essa semana, vai ser uma semana que ela vai perdendo força esse frio, na região Então sul. Então o termômetro tende a subir aí no decorrer dos dias, né, dessa semana, então hoje você já trouxe, então o termômetro de amanhã em diante ele tende a subir um pouco mais nessa região, né, Giovana. Agora, e geada, vai ter? Não vamos ter geada essa semana, é um alívio aí para o produtor, né, da região sul, que eles estavam sofrendo, né, com risco de geadas nesse último mês de maio, né, que teve bastante risco, né, por causa de temperaturas baixas. Só que como eu falei, conforme essa temperatura vai subindo gradualmente, esse risco de geada vai diminuindo. Então essa semana estamos livres do risco de geada para o Certinho. produtor. Certinho, ó.
Alerta aí para o produtor, hein? Pouca chuva, sem geada, então corre aí e acelera a sua atividade rural. Agora, a Giovana separou alguns municípios bastante importantes para a gente bater aí na porteira desses municípios que ela selecionou. Vamos começar então por Palotina, no Paraná, cidade conhecida pela produção de milho. Vamos dar uma olhadinha então em Palotina. Enquanto a Giovana procura aí o município, eu queria também dar um bom dia para o Michael Douglas. Ele estava sumido, viu, Giovana? Voltou. Michael Douglas voltou, o Famelo também voltou, ele está em Ubá hoje. Michael Douglas, daqui a pouquinho a gente está chegando aí em Goiás para trazer todas as informações para você também, viu? Giovana? Andréia, ó, mostrando aqui Palotina, no Paraná, a gente consegue ver que, assim como eu falei, a temperatura começa a subir de forma gradual a partir desta quinta-feira, até na quarta ela vai se mantendo um pouquinho constante, de 24, 23. Na quinta, ela vai para 24, na sexta, 25, e a mínima também vai se mantendo entre 12 e 13. Porém, a gente não tem risco de chuva nesses próximos dias, então vai ser realmente uma semana de tempo um pouco bem firme mesmo, sem nebulosidade para os próximos dias, porém a gente consegue observar que vai ser de umidade alta, ó. A gente consegue observar que por essa linha, ó, ela é a linha da umidade. E a gente vê que tem dias que ela vai estar batendo em 80%, tem dia que ela vai estar em 100. Então, alta umidade para essa próxima semana, com tempo firme, sem chuva. Vamos para mais um município também, Giovana, para a gente ajudar o produtor rural? Agora a gente vai falar da Terra da Cebola, a cidade de Ituporanga, em Santa Catarina. Será que vai ter essa janela de tempo seco também? Vamos dar uma olhadinha assim. Ó, olhando aqui em Tuporanga, a gente consegue ver que a temperatura vai estar um pouquinho mais baixa do que no Paraná, né? Mas como a gente já viu, a região norte do Paraná, ela estava assim um pouquinho mais quente do que nas regiões mais ao sul, ali da região sul. E a gente consegue observar que, assim como lá, na região mais ao norte, também não tem previsão de chuva, pelo menos até no domingo, onde está marcando um pouquinho de chuva, a partir de segunda-feira. Só que até segunda-feira, até na sexta-feira, a gente vem aqui e confirma essa previsão, porque ainda está um pouquinho longe, né? Falta uma semana ainda, então a previsão ela realmente ela muda muito rápido, né? Tá longe para falar de previsão de uma semana ainda, mas a gente vem aqui, a gente confirma, mas a previsão ela não oscila, não tem variação de temperatura, ela sobe um pouco no sábado, onde vai estar um pouquinho mais quente, no dia vai estar em 23, porém sem previsão de chuva, a umidade também vai se manter alta, só que vai ter um pouquinho mais de nebulosidade do que no Paraná. Certinho, Giovana. Agora a gente vai mudar também de cidade, né, e de estado também. A gente vai para uma cidade do Rio Grande do Sul, onde se produz soja. É Tupanciretã. Vamos dar uma olhadinha em Tupanciretã para a gente saber como é que fica também, se vai ter chuva, se o termômetro também vai subir, para a gente ajudar o produtor rural. Ó, assim como Santa Catarina, a região do Rio Grande do Sul, né, sofrendo com temperaturas muito baixas, né? A gente até viu o Stael, né, falando, né, que lá Aham. eles estavam tendo temperatura com máxima de 15 graus, né? E realmente, ó, se confirmando aqui, né, hoje, a máxima ficando em 17, porém a partir de amanhã começa já a subir, vai ficando em máxima de 21, 22. No domingo também fica em 20 e as mínimas também vão subir nessa semana. A umidade também vai se manter alta, inclusive a mínima, né, da umidade também fica em torno de 60%, porém também continua sem chance de chuva nessa semana. Isso vai mudar também na segunda, só que na segunda-feira, como eu comentei, a gente também volta aqui para confirmar essa previsão. E também não tem tanta nebulosidade. Vai ter dias que vai ter sim um pouquinho de nuvens, só que não são tantas, e as nuvens voltam a aparecer lá no domingo, entre domingo e segunda-feira.